Boa noite, todas e todos. Estamos dando início à sexta edição das Jornadas de Resistência, né? Essa série, digamos assim, Jornadas de Resistência, é uma atividade concebida no âmbito do Departamento de Ciências Sociais da PUC, do Rio de Janeiro, mas não é uma atividade propriamente acadêmica ou não é endereçada exclusivamente a acadêmicos, docentes e discentes, né? Ela foi pensada como uma convocação para o debate público-político a todos os que se interessarem em uma conversa crítica sobre esses tempos, né, em que temos no Executivo Federal esse inominável, né? Nós já trouxemos ao debate a crise sanitária e as vacinas, a questão da sociabilidade em tempos pandêmicos nas favelas e a sua capacidade de, a partir de um patrimônio organizacional, atuar, né, com autonomia, na sua auto-organização para facultar melhores condições de vida à população ali residente. Já falamos das milícias, das juventudes, e hoje nós vamos falar da crise política. Novamente, já tínhamos falado em um outro episódio dessa série sobre crise política, voltamos a ela porque a crise se mantém, né? Hoje, para debater conosco, nós trouxemos o deputado federal Alessandro Molon e o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Felipe Maia. Molon, enfim, é desnecessário apresentar, mas é sempre interessante lembrar, né, o tanto de coisa que cabe nesse currículo político. Ele é o líder da oposição na Câmara, o terceiro deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Ele está no segundo mandato como deputado federal, né, e foi escolhido o melhor deputado federal do Brasil pelo prêmio Congresso em Foco, né? Além disso, tem uma vida acadêmica. Ele é bacharel em Direito, bacharel e licenciado em História, mestre em História. E o Werneck nos deu a informação que você se doutorou recentemente em Direito Constitucional pela UERJ. Quer dizer, o seu dia deve ter um pouco mais de 24 horas, eu suponho, né? Mas, enfim, então está aqui de parabéns. Você agora é um doutor em Direito Constitucional. Nós vamos, então, E professor do Departamento de Direito da PUC. e professor do Departamento de Direito da PUC. Felipe Maia é mestre e doutor em Sociologia, atua nas áreas de Teoria Social, Pensamento Social Brasileiro e Sociologia Política. É autor de um livro, de uma tese chamada Questão Agrária e Modernização no Brasil, que é um debate sobre os intelectuais e o pensamento sobre essa questão agrária, no curso dos anos 1960 a 1990, jogando luz sobre as origens do agronegócio brasileiro. Já cumpriu um período de pós-doc, pós-doutorado, no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, em 2015, e coordena atualmente o projeto Crises e Críticas, Intelectuais, Teoria e Processos Sociais, que é uma pesquisa que ele desenvolve, que ele coordena, com recursos da FAPEMIG, né? Nós vamos dar início, então, Felipe e Molon. São 20 minutos, mais ou menos, para cada um. Nós vamos começar com o Felipe, tá? E depois que os dois falarem, nós vamos abrir ao público que estiver interessado em fazer perguntas ou comentários, tá bom? Podemos começar, então, Felipe? Podemos sim, Maria Alice. Muito obrigado a você, a Marcelo, Werneck, ao Departamento, né, de Ciências Sociais da PUC também, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre muito bom. E também pela sua apresentação aí, muito generosa da minha trajetória. E muito legal também estar aqui com o Molon, que é um deputado federal por quem eu tenho grande admiração e, enfim, acho que vai ser uma conversa muito bacana, né? O Werneck, uma vez, foi fazer uma intervenção nessa num congresso e disse que ia fazer uma instalação. Como eu não tenho os dotes artísticos do Werneck para poder fazer uma instalação, fiquei pensando o que eu podia fazer.
E acho que assim, eu vou deixar, não sei o que o Molon pensou, como é que ele vai tratar, né? Mas eu queria pensar a conjuntura menos a partir do movimento dos atores, assim, e fazer mais um exercício, né? Um exercício de teoria social e política aplicada, digamos, se é que isso é possível. Mas, enfim, trazer um pouco assim de questões, né, de como a teoria pode pensar os processos de crise que nós estamos vivendo, não a crise em abstrato, né? Para pensar como é que a gente lida com elas, né? Acho que essa é a questão que tem me motivado, que tem motivado também a minha pesquisa, né? Você já falou aí um pouco, e talvez seja como a gente pode contribuir, né? Tentar entender melhor que crise é essa que nós estamos vivendo e com que repertório a gente pode lidar com ela, né? Acho que se a gente puder jogar alguma luz sobre isso, já temos bastante coisa, né? Porque a gente pode testar se esse diagnóstico que eu vou oferecer aqui é esse mesmo, e a avaliação dos repertórios políticos que a gente tem para lidar com isso, né? Então, eu vou começar, enfim, com algumas marcações, assim, de que crise é essa, né? De que crise que nós estamos falando, né? E talvez a grande dificuldade da gente pensar que crise é essa é que, na verdade, nós estamos vivendo uma escalada de crises, né? Eu acho que quem tentou definir a crise por algum aspecto isolado, né, isso no plano do debate entre os sociólogos e os cientistas políticos se deu mal, né? Ideias e interpretações de crises múltiplas, né, ou de uma escalada mesmo de crises, né, têm sido mais interessantes, né? Por que uma escalada, né? Porque, enfim, você tem as crises financeiras de 2007 e 2008, que se tornam crises do capitalismo ocidental, reestruturação no mundo do trabalho, que se conjugam com a crise dos efeitos da produção capitalista sobre o meio ambiente, né? A consciência de uma crise climática, que depois se torna uma consciência sobre o antropoceno como uma nova era geológica, né? Um clima de frustração de expectativas que passa a ser percebido como crise da democracia, crise da globalização, e nós vamos nessa escalada de crises, não é isso? Que não se definem por um único aspecto, né? Alguns já chegam a dizer que vivemos uma crise civilizacional, né? Não sei também se chegamos a esse ponto, mas não é algo que esteja fora do nosso radar, não é? Agora, nessa escalada de crises, algumas marcações eu acho que são importantes para a gente, minimamente, tentar definir onde nós estamos, né? A primeira marcação, né, que eu acho fundamental é que o plano da crise não é apenas o plano nacional, né? Nós estamos lidando com processos que são processos transnacionais, se não processos globais, né? O que torna as coisas sempre muito difíceis da gente definir, né? Quando se fala, por exemplo, na crise financeira de 2007, 2008, né? Isso é uma crise verdadeiramente global? Em alguns aspectos, sim, em outros, não, porque também esses processos atingem as regiões do planeta de modo diferente, não é isso? Talvez a crise climática, né, e essa pandemia tenham sido os momentos, né, em que verdadeiramente passamos a viver, né, e a ter consciência de um processo global. Embora também aí, né, os recursos que as sociedades têm, né, não só os políticos, os econômicos, mas também os culturais para lidar com esses processos sejam muito desiguais e muito diferentes, né? Então, são processos transnacionais, se não globais, embora atualizados nas regiões e
nas nações de modo bastante diferente, né? Uma segunda marcação, né? Das muitas causas da crise, o neoliberalismo, sem dúvida, está em destaque. Agora, neoliberalismo é uma palavra difícil de definir. Neoliberalismo é uma espécie de um chavão que nós utilizamos para dar conta de um conjunto de mudanças muito significativas nas relações entre Estado, economia e sociedade. Quando falamos em neoliberalismo, estamos nos referindo a uma teoria econômica, estamos nos referindo a um conjunto de políticas, né? Às vezes estamos nos referindo a processos de reestruturação produtiva, né? Há uma corrente de interpretação muito influente nas ciências sociais que vê no neoliberalismo a formação de uma subjetividade, né? Então, ou seja, é um bicho difícil da gente pegar e defini-lo, né? Agora, ele dá conta de um conjunto de transformações nas relações entre Estado, economia e sociedade que foram redefinidoras, né, no plano global nesse último período. Ô, meu filho, tá bom, o papai já vai lá, meu filho. Deixa eu continuar aqui. O home office é um exercício de concentração, da gente tentar manter a linha, é uma coisa de doido, mas eu tenho conseguido, né? Então, o que eu vinha dizendo é isso, né? Ou seja, o neoliberalismo é uma causa, né? Mas ele aponta para uma crise que se constitui não só no plano das economias capitalistas, né, que vão se mostrando com maior dificuldade de responder a necessidades, né, do próprio processo de acumulação, mas também dos processos de integração social, mas ele tem a peculiaridade de se constituir também como uma crise dos Estados nacionais, né? Portanto, a gente tem, do ponto de vista dos sistemas, né, crises que transcorrem nos processos de integração sistêmica, mas também nos processos que politicamente buscavam dar alguma consciência, alguma governabilidade ao desenvolvimento da economia, né? Então, ou seja, as capacidades que as sociedades constituíram para lidar com os distúrbios da integração sistêmica encontram-se enfraquecidas pela consecução dessas políticas, né? Uma terceira marcação importante é que a essas questões se agrega o que já se chama de os problemas do antropoceno, né? O que é uma questão fundamental porque representa uma mudança na consciência que se vai formando sobre a relação entre agência humana e natureza, né? De modo que a natureza e os problemas ambientais não podem mais ser vistos como simplesmente um objeto a ser domesticado, né? Ou uma espécie de um ambiente exterior ao plano da ação e da agência humana, mas precisam ser considerados por dentro de toda a concepção de agência para lidar com as próprias crises, né? A verdade é que o grau de incerteza aumenta exponencialmente, né? Nós não sabemos exatamente quais são as consequências previsíveis, né? Não se sabe calcular com certeza os riscos de um conjunto de ações que são fundamentais para a organização da vida social, né? Esta pandemia que estamos vivendo é algo desse tipo, né? E sequer podemos ter certeza que será a última, ou que está perto do fim, e não sabemos qual a próxima mutação do vírus, e se as vacinas que já temos, não é isso, serão capazes de nos proteger, né? Então, ou seja, os problemas do antropoceno vieram para ficar e precisam entrar na contabilidade de qualquer forma de agência, de modo que se constitui um quadro de verdadeira complexidade,
né? Uma complexidade que aparece no plano social porque os mecanismos automáticos de integração social, ou seja, os mecanismos sistêmicos que se constituíram em torno da economia capitalista, né? Ou seja, o mercado de trabalho, não é isso? A regulação de direitos associados ao trabalho, né? Tema fundamental, né, da contribuição do Werneck para a nossa sociologia brasileira, né, estão obstruídos, não é isso? E, ao mesmo tempo, os mecanismos conscientes de regulação desses processos, né, direitos, solidariedade, esfera pública, né, que permitiram que se desse alguma capacidade de controle, estão também bastante enfraquecidos. De modo que isso reverbera na esfera política como crise da democracia, né? Crise da democracia representativa, sentimento de falta de adesão, falta de sentido, frustração de expectativas, frustração de projetos de vida, né, de chances de vida, expectativas de reconhecimento não atendidas, ressentimento, bode expiatório, guerra cultural, né? Se a gente vai listando, isso dá um rol bastante preocupante de sintomas e de problemas que reverberam na esfera política, porque a esfera política se mantém como uma esfera em que as sociedades organizam alguma capacidade de ação sobre si mesmas e porque se mantém como uma das esferas, talvez a esfera decisiva, em que as sociedades conseguem se ver de um ponto de vista mais abrangente, se ver como uma totalidade, embora muito cindida, né? Eu não quero aqui fazer frases muito hegelianas, mas é um pouco o que vai aparecendo, não é? E a grande questão é como lidar com essa crise, né? É evidente que eu não conseguirei oferecer aqui uma resposta, não é? Mas eu acho que a gente pode ir tentando perscrutar quais os repertórios que estão se constituindo aí, né? Há, evidentemente, um repertório tecnocrático, né, de tentar restabelecer controles técnicos sobre a crise. Isso está bastante enfraquecido, até porque a sua viabilização política se tornou muito complicada, né? E talvez o tipo de resposta que vem ganhando mais força, né, e que é uma certa novidade, sejam os tais dos novos populismos, né? Eu queria, então, aqui nessa parte final da minha intervenção, pensar um pouco que diabo é esse populismo que se constitui como uma possibilidade de resposta política às crises, né? E vou tomar aqui como referência o debate que está sendo proposto pelo Pierre Rosanvallon, escreveu um livro chamado O Século do Populismo, né? E o Rosanvallon considera que nós estamos vivendo um momento populista, né? Ou seja, o populismo não é um repertório que esteja associado a um grupo político em particular, mas ele é uma espécie de uma amálgama de programas políticos, né, que revelam uma espécie de uma estrutura de sentimentos, vamos dizer assim. A palavra a expressão não é dele, é do Raymond Williams, né, mas que traduz um pouco essa ideia de um momento populista, né, para lidar com a crise. Por isso, o Rosanvallon diz que o populismo merece ser levado a sério, merece ser compreendido no campo de problemas que ele se propõe a resolver, né? Dizendo que o populismo, no fim das contas, articula uma visão de sociedade, uma visão da democracia e uma visão da representação política que conseguiu dar inteligibilidade a essas dinâmicas que são de difícil compreensão para qualquer um de nós, né? Para parcelas muito significativas
da população, né? O Rosanvallon, no livro, vai, então, tentar montar uma espécie de uma anatomia do populismo, né? Os meus colegas cientistas políticos provavelmente já devem estar torcendo o nariz para o uso da palavra populismo, que sempre foi muito controversa, né? Ou seja, há inúmeros obstáculos para se pensar a ideia de populismo. O Rosanvallon trata disso, ele diz, é claro, há uma diversidade de fenômenos, isso é uma categoria também das disputas políticas, em que um acusa o outro e tal, mas haveria, né, ou seja, um conjunto, né, de características em comum que ele vai, enfim, buscar tratar nesse livro. O que ele aponta de tão interessante, né? É que ele pega a ideia do populismo, né, como um repertório, né, que busca pensar o problema da democracia a partir de uma operação com a categoria de povo, né? Ou seja, num ambiente em que a ideia do povo de cidadão, ou seja, o povo formado por um conjunto de cidadãos que participam de processos políticos, eleitorais e tal, ou o povo formado pelas grandes categorias descritivas da sociologia, classes, profissões, né? Ou seja, já não representam mais o corpo cívico e o corpo social. A ideia de povo, então, aparece fornecendo uma linguagem, uma identidade para um sentimento de oposição, um sentimento de oposição sem mediações em relação a uma elite que se torna o alvo do ódio popular, né? De modo que povo ganha uma conotação positiva, muito mais forte do que as categorias sociológicas descritivas tradicionais, né? Desempregado, informal, pobre, trabalhador, não é isso? Ele é mais flexível e, ao mesmo tempo, ele enseja uma oposição moral, a virtude do povo contra o privilégio das elites, né? A grandeza moral do povo e a imoralidade das elites. Uma operação retórica que constitui um problema e, ao mesmo tempo, aponta um caminho para resolver esse problema, que passa por uma ideia de salvação da democracia, né? Os populistas sustentam que são os portadores da democracia autêntica, não é? E daí, muitas vezes pensado em oposição à democracia liberal, né? Uma admiração enorme pela teoria política do Carl Schmitt, não é isso? E toda a crítica que se produziu à democracia liberal no início do século XX, que é algo muito diferente do que a gente vive hoje, mas essa teoria está sendo importada, né? E que pensa que a democracia se expressa no poder majoritário expresso nas eleições, em muitos casos com valorização de plebiscitos, de referendos, né? Sempre mobilizados em contraposição ao poder judiciário e ao parlamento, né? Uma enorme tensão entre direito e política, né? Que levou, em muitos casos, a intervenções nos tribunais, né? Nos populismos à esquerda e à direita, né? Por exemplo, na Venezuela ou na Hungria. De modo que o populismo só reconhece uma expressão única, direta, sem mediação da vontade geral. A vontade expressa nas urnas é a única verdadeiramente legítima, né? Os processos deliberativos, que envolvem discussão, negociação, né, representação, são sempre suspeitos. Os órgãos intermediários de participação, especialmente imprensa e partidos, são sempre suspeitos, né? E a expressão verdadeira da vontade é a vontade espontânea, imediata, né? Ele vai dizer que isso constitui uma teoria imediata e polarizada da democracia, né? Que se combina com um conceito de representação, que é a ideia de uma representação espelho, né? Ou seja, o líder é o homem-povo, que não representa, mas encarna a vontade geral. O Rosanvallon, no livro, coleciona uma série de exemplos, né?
que eu não conhecia, né? Ele cita o que ele considera que foi um dos pioneiros do populismo latino-americano, o Jorge Gaitán, na Colômbia, que diz: eu não sou um homem, eu sou um povo. Né? Diz que o Chávez, no seu discurso de posse, concluiu o discurso dizendo: eu não sou mais eu mal existo, preparem-se para governar. Né? Traduzindo essa ideia de que o líder não representa, ele encarna, ele é, né, o povo no poder. O que vai apontando para uma visão de soberania e de vontade política que promete recuperar um centro de decisão eficaz, imediata, visível, que não sucumbe a mecanismos invisíveis de decisão, de influência, como os que se constituem, por exemplo, na globalização econômica, nas comunidades científicas, nos meios de comunicação, que são os alvos, não é isso? Desses movimentos. Né? E um populismo que mobiliza emoções, raiva, o ressentimento de não ser reconhecido, de se sentir abandonado, ser apenas uma estatística, de não contar nada aos olhos do poder, não é? E a opacidade das relações de poder é o que dá credibilidade às teorias conspiracionistas, né, que vão sendo formuladas aí. Né? O motor desse movimento é uma desconfiança, a caça aos governos vigentes, uma linguagem da recusa, que, segundo Rosan Vallon, produz um tipo de soberania que é, antes de tudo, negativa, destituinte, né? E conduz o povo a uma comunidade de repulsão e de frustração, palavras deles. Né? No fim das contas, esse populismo tem uma relação parasitária com a democracia. Ele se constrói por dentro da democracia, ele quer se fazer acreditar como um campeão da democracia autêntico, mas o seu desenvolvimento aponta para a derrocada da democracia. Não é isso? A própria ideia de democratura, não é? Que é uma expressão antiga, foi recuperada há pouco tempo explicitamente pela Keiko Fujimori no Peru. Né? O Peru se tornou um caso curioso, né? De dois candidatos que se apresentavam mais ou menos com essas feições, embora vindos de lados muito distintos, né, do espectro político. Né? Agora, como fazer a crítica a esse populismo? Né? O ponto que me parece fundamental é que de pouco adianta criticar esse populismo como uma ameaça às democracias liberais. Na verdade, eles não estão nem aí. Né? E a sua base de apoio não está nem aí para a ideia de liberalismo político. Né? O ponto que parece importante de ressaltar é o quanto isso é uma visão empobrecida da democracia. Né? Por que uma visão empobrecida da democracia? Né? Por ser uma concepção ultramajoritária e sem mediações da vontade popular, que, no fim das contas, priva todo o processo decisório dos elementos de reflexividade e de responsabilidade política que podem criar um processo decisório de maior qualidade e com maior adesão. Né? Por que priva? Porque o povo soberano, evocado pelos populismos, é o povo puro, né? De decisões inimputáveis, definitivas. Não é isso? Como se vê, por exemplo, no exemplo desses plebiscitos. Né? O tamanho do problema que foi o Brexit, né? O tamanho do problema que foi esse plebiscito sobre o desarmamento no Brasil, não é? Que na época a gente não deu muita bola, mas que hoje talvez mereça ser revisitado com outros olhos. Né? A figura do poder constituinte que se evoca aí não pode ser de modo coerente, contínua no tempo. Né? Essa é uma figura de caráter situado,
talvez até excepcional, não é isso? O governo, por meio da representação dos processos deliberativos, é mais democrático e pode oferecer os mecanismos de reflexividade que são determinantes para a solução de problemas complexos, de modo que a crítica ao populismo deve ser feita em nome de mais democracia e não de menos democracia. Um caminho que exige uma compreensão mais complexa da soberania popular do que a que essas teorias vêm oferecendo, né? Uma vontade popular que se expressa melhor quando multiplicada em diferentes instituições, em diferentes representações e em diferentes momentos no tempo, né? Em vez da redução da vontade popular à figura do poder executivo, né? O que significa que o poder judiciário também precisa ser pensado como um instrumento da democracia, né? De alargamento da representação e de proteção da cidadania. Uma soberania que se desdobra em instituições é mais representativa do que aquela que se reduz ao chefe do poder executivo. E essa algeriza que os populismos têm às democracias debatedoras, que é uma expressão também do Carl Schmitt, né, precisa ser, então, enfrentada, precisa ser contraposta, né? O problema é com o que contrapor, né? E aí eu acho que vem um pouco o nosso desafio criativo, né? de retomar uma discussão sobre a democracia deliberativa e sobre os mecanismos de participação como um mecanismo decisivo de inclusão da cidadania e de enfrentamento da crise democrática, de aposta nas virtualidades do processo argumentativo, né, para lidar com problemas, para formar convicções, para formar cidadãos, né? Eu sei que, é claro que no Brasil, em que o populismo já se tornou uma espécie de fascismo, reavivar o caminho da democracia deliberativa parece algo distante. Alguns podem dizer que é algo até utópico. Mas, se nós estamos, não é isso, nos colocando uma tarefa de construir uma frente ampla contra o fascismo, que repertório melhor nós podemos ter para construir a frente e para sensibilizar a sociedade para lidar com problemas dessa grandeza, não é isso? Eu acho que é um pouco por aí que a gente precisa pensar e travar o bom debate em nome de mais democracia para enfrentar a crise, e não menos. É isso. Obrigada, Felipe. Passou um pouquinho do tempo, mas eu que fiquei aqui entrando na sua discussão, acabei esquecendo de monitorar o tempo. Não, eu que me perdi aqui, fiquei atento ao que você estava dizendo. Passo imediatamente ao Molon, nosso segundo expositor e nosso deputado. Muito obrigado, professora. Eu quero começar cumprimentando, agradecendo muito a alegria de estar aqui nessa mesa. Agradeço, na pessoa do professor Marcelo Burgos, a todo o Departamento de Ciências Sociais pela honra e, sobretudo, pelo privilégio de ter o debate aqui mediado pela professora Maria Alice, que eu tive o privilégio de ter como professora na UF, quando eu fiz História. E não digo isso por estar na presença dela, já disse isso, já falei bem pelas costas também. Foi uma experiência marcante para mim. A Maria Alice foi uma professora que marcou muito a minha formação. Ela foi minha professora de História Moderna e, sobretudo, vimos Revolução Francesa, e com ela eu vi falar pela primeira vez no pensador que depois eu fui estudar no meu mestrado, que foi o Graco Babeuf, o líder da conspiração dos iguais. E foi no curso da professora Maria Alice que eu ouvi pela primeira vez o nome dele, uma figura que me causou muito interesse, assim, curiosidade. Depois eu fiz no meu mestrado uma biografia do Babeuf. E foi
graças ao curso da professora Maria Alice. Então, para mim é uma grande alegria poder estar junto dela. Muito obrigado, professora. Uma alegria te ver. Eu queria cumprimentar o professor Werneck Viana também, dizer que é um grande prazer estar aqui ao lado dele, né, nesse debate, e cumprimentar o professor Felipe Maia, né, pela excelente exposição, também pelo trabalho, né, o professor Marcelo já me falou muito do seu trabalho também, e por esse desafio que tem enfrentado do home office, que outro dia eu vi uma definição muito boa disso. Na verdade, não se trata da gente... Só desligar aqui o telefone, gente, desculpe. Não se trata da gente trabalhar em casa, trata-se da gente dormir no trabalho, né? A gente, home office é dormir no trabalho, porque o trabalho não termina, a gente está sempre no trabalho, de forma que aquela conquista da Revolução Industrial, depois dos direitos trabalhistas primeiros, de que as pessoas pudessem dormir em casa, né, que foi uma das grandes conquistas da classe trabalhadora, precisa ser reconquistada por nós, porque nós não temos mais casa, trabalho, é tudo misturado, é tudo muito difícil, né? Bom, eu queria cumprimentar todos os presentes, agradecer pelo interesse. Eu vejo aqui o Itamar, que é uma pessoa por quem eu tenho um enorme respeito e admiração, então cumprimentá-lo, e demais pessoas também, algumas eu conheço, outras não. Muito obrigado pela presença. Eu fiquei pensando, Marcelo e Maria Alice e Werneck, qual seria a contribuição que eu poderia trazer aqui para esse debate, né? Para a nossa PUC, eu tenho a honra de ser professor de processo legislativo do Departamento de Direito, né? E a PUC é um grande orgulho para nós, assim, eu tenho muito orgulho de ser professor da casa, né? Mesmo que apenas por 2 horas por semana, mas é um vínculo que eu não perco de jeito nenhum, faço todo esforço para manter. Esse tema crise política e resistência, né? Eu estou com o professor Felipe, quer dizer, na verdade são várias crises que se retroalimentam, ou que se sobrepõem, ou que se escalam, né? A gente está vivendo uma crise sanitária, né, que é a maior crise sanitária do século, do último século, dos últimos 100 anos. Né? A gente está vivendo uma crise econômica e social que é a maior das últimas décadas. Né? A gente está vivendo uma crise ambiental e climática cujas proporções nós não temos a dimensão ainda, né? Não sabemos ainda qual é o tamanho dos efeitos dessa crise climática que a gente já está vivendo, né? Mas, por mais que a ciência procure nos mostrar isso, é difícil até dizer até onde vão os riscos que as espécies correm por nossa causa, inclusive a espécie humana nossa, que é uma das principais ameaçadas, né? Outro dia eu vi uma frase genial de um pesquisador norte-americano. Ele dizia assim, se os insetos, um biólogo, né, dizia assim, se os insetos sumirem hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra desaparecerá. A importância dos insetos para a manutenção da vida na Terra. Se o ser humano desaparecesse hoje da face da Terra, em 50 anos a vida na Terra floresceria. Né? Ou seja, o papel que o ser humano joga no universo, no planeta, né, especialmente no planeta, é um papel muito preocupante aí que o Felipe mencionou como as consequências aí do antropoceno. Né? E, some-se a isso, a crise política, né, que a gente está vivendo. Né? Que alguns têm classificado como crise da democracia. Eu estou de pleno acordo com o professor Felipe, essa crise não é uma crise só nossa, né? Alguns vêm chamando essa crise de uma recessão democrática, um recesso democrático que acontece em alguns países, né, pelo mundo, aqui no Brasil com efeitos muito fortes. E se é verdade que as outras crises não foram criadas pelo atual governo, a crise sanitária, a crise econômica e social, a crise ambiental e climática, mas são gravemente afetadas por ele, são fortemente agravadas por esse governo. Já a crise política, a gente poderia dizer que o atual governo ele encarna essa crise política. Talvez numa licença de linguagem a gente pudesse dizer que o governo é
a crise política, é a crise da democracia. É claro que já havia elementos dessa crise antes, inclusive que levaram à eleição desse governo, ele também é um pouco consequência disso, e nós não vamos ter tempo aqui para mergulhar nessas razões pretéritas, mas atualmente ele é a encarnação dessa crise, o aprofundamento, a grande ameaça à democracia é o governo. Afinal de contas, quem reduziu a participação da sociedade civil nos mais diversos níveis do governo, instâncias da qual a sociedade civil poderia participar, senão esse governo? Quem foi que esvaziou ou aparelhou instituições como o Ministério Público, como a Polícia Federal e como a AGU, se não esse governo? Quem aparelhou o Estado por militares? Ou quem politizou a tal ponto as Forças Armadas? Quem usou a Lei de Segurança Nacional para perseguir jornalistas e opositores? Quem proliferou, espalhou, facilitou o acesso de armas entre civis? Quem solapa a confiança nas eleições? E eu poderia fazer mais dezenas de perguntas aqui, cuja resposta seria invariavelmente o governo Bolsonaro ou o presidente da República e seus apoiadores. Então, nós temos um desafio que foi a conclusão da apresentação do professor Felipe, que é a necessidade de juntarmos a mais diversa gama de pessoas, posições políticas, no enfrentamento a esse risco profundo e grave que é o governo para a democracia, para o futuro da democracia brasileira. Agora, eu queria dar 2 passos atrás e falar um pouco como é que isso, rememorar com vocês um pouco como é que isso se construiu no parlamento. Quais foram os impactos do atual governo no parlamento? O atual governo começa, em 2019, com o discurso de que não distribuiria cargos e não organizaria a sua governabilidade em cima de partidos, mas de frentes parlamentares. Deve se lembrar que esse foi um das primeiras afirmações do governo, de que não governaria como os outros partidos anteriores, na base do toma lá da cá, ia fazer um governo técnico e o apoio político viria não de partidos, mas de frentes parlamentares, ou seja, em torno de causas. Esse modelo fracassou. Em momento algum houve um apoio de frentes parlamentares que, de fato, desse ao governo uma maioria constante no parlamento. Até que no primeiro semestre de 2020, no fim ali do primeiro semestre, mais ou menos, salvo engano, abril, maio, por aí, o Centrão, entre aspas, entra para o governo. Não que ele tivesse saído, mas há uma adesão organizada ao governo pelo Centrão, conduzida principalmente pelo presidente da Câmara, pelo atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele organiza o Centrão na ida ao governo, se descola de Rodrigo Maia, ele que tinha tentado ser candidato contra Rodrigo Maia em 2019, não conseguiu, ficou na base do Rodrigo Maia, digamos assim, meio na base do governo, na base do Rodrigo, até que há um descolamento, e ele começa a sua campanha para a presidência da Câmara com esse descolamento, e com, digamos assim, um ingresso do PP, o seu partido, o PL, o PRB, e o PSD, que foi meio por conta própria. Mas, basicamente, esses 3 partidos são os maiores partidos dessa organização, deles ali, mais estruturados assim, de forma mais unida. Na sequência disso, surge um mecanismo dentro da execução orçamentária do país para que se tem dado, em geral, pouca atenção, que é a construção das chamadas emendas de relator, o que o Estadão classificou como orçamento secreto, uma série de reportagens denunciando o orçamento secreto. O que são essas emendas de relator? É a previsão
de uma forma de se executar uma parte do orçamento, em que o relator do orçamento, durante o ano em que o orçamento vigora, ele é o responsável por distribuir aqueles recursos. Do ponto de vista da separação de poderes, é uma coisa jamais vista aqui no Brasil. Porque, na prática, é a execução de uma parte importante do orçamento por um parlamentar. Ou seja, não pelo poder executivo, a quem cabe executar o parlamento, mas um parlamentar que vai liberando recursos de alguns ministérios através de ofícios que ele recebe e envia, que jamais são divulgados, não são ofícios que possam ser encontrados na internet, por exemplo, né? E que os parlamentares vão mandando para ele pedidos de recursos e ele vai distribuindo esses valores ao longo do ano. Essa prática da chamada RP9, que é essa rubrica da emenda do relator no orçamento, ela, no ano passado, ela foi de cerca de 7 bilhões de reais. Nesse ano, o valor subiu para 17 bilhões de reais. Bom, só para se ter uma ideia do que significa isso, 17 bilhões de reais são 7 orçamentos do Ministério do Meio Ambiente. 7 anos. São 2 orçamentos inteiros do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. É o orçamento inteiro do Ministério da Justiça de um ano, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tudo dentro. É mais dinheiro do que tem o Ministério da Infraestrutura, do que tem o Ministério das Relações Exteriores, do que tem o Ministério de Minas e Energia. Ou seja, é uma das maiores rubricas do orçamento federal. Ele perde para poucos ministérios, como saúde, educação e assim por diante. Então, criou-se uma forma de distribuir emendas do orçamento em que uma parte importante do orçamento foi entregue ao Centrão no Parlamento, e esse dinheiro é administrado pelo Centrão. E isso, o resultado disso tem sido na Câmara uma votação constante de 300 a 330 votos a favor do governo, coisa que não existia em 2019, por exemplo. O governo não tinha essa base organizada. Então, em que pesem todas as ameaças à democracia, em que pese aquela escalada de crises, em que pesem mais de 120 pedidos de impeachment, em que pese ter havido um super pedido de impeachment assinado por gente de direita, de centro, de esquerda, né? Em que pese o derretimento da imagem de Bolsonaro entre os seus apoiadores, que ainda não é um dado consumado, completo, mas que avança, como se percebe agora. A última pesquisa que saiu mostra uma leve recuperação dele, provavelmente fruto da internação, né? uma certa empatia de uma parte da população, acho que uma certa pena, né? daquela atualização das imagens dele hospitalizado, e aí se volta, né? oportunisticamente a toda a narrativa do atentado, né? e da vitimização, assim por diante. Mas a imagem do governo derrete entre seus apoiadores, mas é como se isso não afetasse o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados. Aqui é uma consideração a ser feita que é importante diferenciar a Câmara do Senado. Eu demorei um pouco para entender isso, o que justificava esse comportamento tão diferente entre Câmara e Senado. É que na Câmara, partidos como o MDB, o PSDB e até o Cidadania, na Câmara, atuam muito mais próximos à base do governo do que no Senado. É isso que explica o fato da CPI da Covid ter sido instalada no Senado e não na Câmara dos Deputados. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, assinou a CPI no Senado. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, assinou a CPI da Covid. Metade da bancada do MDB apoia a CPI da Covid, inclusive o relator, o Renan Calheiros. Uma parte do PSD de dado também é mais independente no Senado do que na Câmara. Mas na Câmara, na casa onde o impeachment poderia prosperar, é um outro planeta. Ali,
os pedidos de impeachment como se não ressoassem, e a maioria construída pelo presidente da Câmara segue aparentemente sólida. Uma primeira fissura se fez ontem, né, numa votação a mais de meia-noite, em que o Centrão tentou aprovar um requerimento para impedir a realização da reunião da comissão do voto impresso hoje, às 15 horas, e nós conseguimos evitar que o requerimento fosse aprovado, conseguimos derrubar o quórum da sessão. Hoje se realizou essa sessão, às 15 horas, terminou praticamente às 17, um pouco por causa disso o meu atraso aqui no início, pelo que eu peço desculpas, né? Mas eles tiveram que fazer uma manobra regimental para evitar a derrota do voto impresso na comissão especial que trata do tema. Como nós sabemos, essa questão do voto impresso é a desculpa que Bolsonaro busca para não reconhecer o resultado das eleições e tentar fazer aquilo que Trump tentou fazer nos Estados Unidos, né, recentemente, não reconhecendo a sua derrota, alegando fraude, como também há pouco no Peru, Felipe falava do Peru, né, e em outros países a retórica é sempre a mesma, fraude, né, quer dizer, a direita não perde eleições, ela é roubada. Quando ela ganha, ela ganhou. Quando ela perde, ela foi roubada. Né? Então, nós conseguimos fazer uma maioria na comissão, a ponto deles terem que derrubar a reunião da comissão. Nós estamos tentando reconvocá-la para hoje ainda, no último dia antes do recesso, que começa amanhã, na verdade, de forma a tentar aprovar a rejeição, não é? Ou melhor, a rejeitar a proposta de voto impresso e impor uma primeira derrota ao governo, que acho que é uma derrota muito simbólica, porque trata-se exatamente daquilo que aqui o presidente da República se apega, que é essa ideia de exigir o voto impresso para melar as eleições de 2022, com todas as ameaças e tudo que vocês têm visto por aí. Né? O parlamento está muito preocupado com as eleições do ano que vem, com o sistema eleitoral. Né? Essa é uma preocupação que está presidindo muitas decisões. Ontem mesmo quase se aprova o requerimento de proibir reuniões hoje, porque temia-se rejeitar o distritão numa outra comissão. Né? Então, boa parte do parlamento está muito mobilizada pela preocupação de reeleição e com a alteração do sistema eleitoral para se conseguir reeleger. Né? Essa é uma preocupação que está muito presente lá entre os deputados e deputadas. Né? Isso no parlamento. E, do outro lado, um crescente sentimento nas ruas a favor do impeachment de Bolsonaro, um desmanche da sua imagem de quem combate a corrupção, cada vez mais claro. Acho que esse é um serviço muito importante que a CPI do Senado vem fazendo, né? Mostrar que trata-se de uma propaganda enganosa. Se ele não enganou quanto ao que pensa sobre direitos humanos, sobre essas coisas, infelizmente, nesse caso, não se pode dizer que houve propaganda enganosa. No aspecto de combate à corrupção, evidentemente que não se pode apenas dizer, como deve-se dizer que foi propaganda enganosa, não apenas pelos eventos envolvendo ele e a família, mas, sobretudo, pelo empenho em desmontar todo o arcabouço legal que permitiu as investigações e o avanço da luta contra a corrupção. Quer dizer, no fundo, toda a base de Bolsonaro, inclusive o seu partido, estão mobilizados para desmontar os principais mecanismos, né, que permitiram operações assim por diante. Então, a imagem de corrupto ajuda a desmontar o que ele parecia ser. Cresce o apoio ao seu impeachment. Recentemente, pela primeira vez, a maioria da população dizia ser a favor do impeachment, 54%, segundo o último Datafolha. Cresce a resistência, portanto, nas ruas. E me parece que é exatamente esse é o contorno dessa crise que a gente está vivendo. Né? Se a gente adotar o conceito de crise como aquele período em que uma decisão é necessária, mas ela ainda não foi tomada, né? Se foi esse o conceito de crise, um dos muitos conceitos, enfim, a gente está vendo exatamente essa crise, um crescente sentimento na sociedade de que não dá mais e um descompasso completo na Câmara dos Deputados
movido por essa organização do Centrão, por essa administração desse orçamento secreto que aglutinam essa base, pelo menos boa parte dela, e que faz com que o parlamento pareça desconhecer isso que está acontecendo fora dele, né? O que eu receio que aprofunde ainda mais esse fosso entre parlamento e sociedade, o que é muito ruim para aquilo que a gente quer defender, que é a manutenção da democracia e do conceito de representação que se construiu ao longo de séculos, enfim. Eu tenho um certo receio de que isso acabe por tornar isso ainda pior, né? Mas, enfim, é nesse ponto que estamos, na luta, hoje, nesse momento, para ser o mais emocionante possível, agora, lá no parlamento, ao mesmo tempo. Eu não sou membro da comissão, então fiquem tranquilos, assim, não estou perdendo nenhum voto lá, eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp, com os grupos da gente de líderes lá, mas tentando derrotar a proposta de voto impresso, que acho que é um passo fundamental, é uma pedra fundamental nesse caminho para a manutenção da democracia e para a derrota do governo nessa tentativa de não reconhecer o resultado das próximas eleições, que é o que se prepara, como todos nós sabemos, né? Bem, então é isso. Eu paro por aqui, assim, é um pouco, acho que é um relato que eu acho que seria o mais interessante que eu poderia fazer, assim, acho que a minha principal contribuição é dar um pouco esse olhar de dentro do parlamento, esses bastidores, né, que eu acho que é melhor do que qualquer outra contribuição que eu poderia dar. Paro por aqui, muito obrigado pela atenção, estou à disposição para as perguntas, aí se eu souber responder. Obrigado. Muito bom, Molon. Como não esperava outra coisa, foi excelente a sua exposição. Agora vamos abrir as inscrições. Então, estou observando aqui, ainda ninguém se inscreveu, mas eu tenho certeza que ou o Marcelo ou o Werneck vão querer falar, né? Você quer falar, Werneck? Você está sem microfone. Uma observação óbvia, né? Duas magníficas intervenções, cada uma num plano. Caminho junto com elas, embora, quanto ao meu querido amigo Felipe, eu teria uma certa reserva quanto ao pessimismo trágico com que ele montou o quadro, né? Que sempre se pode ver a partir do outro lado, né? Eu compartilho muito a perspectiva desse notável economista Piketty, que insiste em mostrar de que o mundo de hoje é melhor que o de ontem, né? E as possibilidades do que o mundo de amanhã poderão ser melhores do que as da vida presente. Essa coisa do populismo, isso tem uma nuvem esquisita aí pairando com essa categoria sobre nós, é um fantasma, né? Que foi derrotado agora nos Estados Unidos da América do Norte, pelo Biden, né? Que segue em algumas partes do mundo. Aqui não avança, né? Aliás, aqui nada avança, mas esse populismo, não, tipo o argentino lá, o nome dele está me escapando. Como é o nome dele, Maria? O argentino. Esteve na tua casa comigo. Não teste a minha memória. O Laclau. Debatemos com ele duramente. Ele saiu de lá achando que nós éramos os imbecis e nós achamos que ele não tinha jeito.
né? E o próprio Piketty, já que falei nele, adota uma crítica absolutamente corrosiva desse populismo. Nós estamos vivendo uma maré montante do classismo. As classes estão voltando. Tá? Não do jeito que se manifestaram no século XIX, mas de outro modo. Tá? É difícil se perceber isso num país como o nosso agora, mas essa é uma tendência forte em todo o mundo. Né? A questão da distribuição de renda é um marcador muito novo disso, assim como a questão ambiental é a questão das desigualdades, também estão postas, a questão das desigualdades está posta com muita força no mundo de hoje. Né? E há atores importantes que sustentam isso. No mundo da ciência, no mundo da religião. Né? No mundo das atividades produtivas, inclusive empresariais. A democracia que fenece é a deles. É a democracia liberal do século XIX. Né? Mas uma outra que vem surgindo, né? Mais participativa, mais inclusiva, né? Com formas novas que nós temos que explorar. Sei lá, eu acho que os dois, falei mais do que eu pretendia, eu acho que os dois forneceram um quadro muito importante para a gente conversar, para a gente indagar. Né? E eu fico ouvindo aqui o Molon, a esperança que ele traz, né? Esse tipo de política ainda existe no país. Né? Pô, mas o Molon foi um bálsamo ouvi-lo e perceber a sua linha de atuação. Né? É isso, Maria Alice. Muito bem. Está ótimo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Gostei de ouvi-lo também. Marcelo vai falar? Diga, Marcelo. Eu vou fazer aqui duas pequeníssimas observações, só para não tomar muito tempo. Eu, na verdade, ouvi de novo os nossos dois convidados. Né? Primeiro, acossar um pouquinho o Felipe em relação à questão do neoliberalismo, né? Porque eu acho que a gente vive uma transformação muito profunda nas relações de trabalho, que em alguma medida até nos fazem voltar lá para o século XIX. Né? Fala-se em uberização, o modelo da Amazon é um modelo também impressionante, e junto com isso a milícia. Né? As milícias. O Peru, inclusive, é um lugar de milícias, né? Com características próprias, mas em alguma medida são agentes econômicos. Né? E esse empresariado do varejo que apoia e sustenta, ou deu até aqui alguma sustentação ao próprio Bolsonaro. Né? Quer dizer, então você tem aí uma base econômica e, de outro lado, uma política que é uma política de corporação militar, né? Quer dizer, que eu acho que é uma tentativa de combinar esses dois atores. Mas eu acho que o fenômeno do neoliberalismo, que você, na tua fala, trouxe, mas disse é uma categoria complicada e você então seguiu em frente, mas eu queria te ouvir mais sobre isso, né? Porque eu acho que isso, de alguma maneira, ajuda a explicar também o que estamos vivendo. Né? Quer dizer, claro que são muitas crises, né? Mas, em alguma medida, a própria crise ambiental no Brasil, a questão da Amazônia, né? A ver com isso também, né? E essa conexão que se estabeleceu e a boiada, né? Passar a boiada. Né? Tem uma base empresarial por trás, não é mais a Fiesp, né? Mas tem uma base empresarial que está dando sustentação a esse governo também. Aliás, não por acaso as pesquisas indicam que onde o Bolsonaro tem melhor avaliação é
nesse segmento que é bastante heterogêneo, naturalmente, que é o empresariado. Então, assim, essa relação da economia com a política, eu acho que é importante a gente também iluminar, né? Isso de um lado, né? A fala do Molon, também um prazer enorme te ouvir, fazia tempo que eu não ouvia, e você trouxe um elemento que, embora seja conhecido, ele não tem sido não tem sido tratado com a devida importância. Essa articulação, como você disse, nunca antes vista, do executivo com o legislativo, né, dando ao legislativo, né, repassando para o legislativo um valor que é superior a de boa parte dos ministérios, né, e com isso conseguindo uma base de 330, se eu não estou enganado, você falou, 330 e poucos parlamentares, quer dizer, isso é muito perturbador, né, porque isso é uma blindagem, né, que dá uma sobrevida política, né, sustentação política, a um governo que, de outro modo, a essa altura, já não dispõe, né, das bases de legitimidade da sociedade, né? Ele ficou isolado, né? Todos os indicadores das diferentes pesquisas, enfim, dão conta disso. Então, eu fico pensando, né, em que medida, aí é uma pergunta mesmo mais, no caso do Felipe, é mais uma provocação até acadêmica, né, mas no sentido de pensarmos a relação da economia com a política, mas no seu caso é uma pergunta, como é que você vê, porque o Felipe deu um caminho, que é uma resposta, vamos dizer, habermasiana, digamos assim, né, no sentido mais teórico, né, mas como é que você está vendo o caminho, né, porque essa blindagem, ela é poderosa, né, é um poder que se deu ao Lira e ao Centrão, né, que é muito que torna mais difícil, né? Fica um enfrentamento até o que é a rua, né? É a CPI, é por onde as coisas. E se você trabalha com esse cenário também de um impeachment para esse ano, quer dizer, se é uma coisa que você, como parlamentar, no seu dia a dia, consegue enxergar, né? Enfim, eu acho que a gente está no meio de uma conjuntura muito complicada, muito difícil, né? E de algum modo queria te ouvir, né? Como é que você mesmo está dando sentido ao seu movimento, né? Pensando aí nesse curto prazo, né? Porque não tá fácil falar em 22 está muito longe, né? Ainda mais outubro de 22, né? Está muito longe. Então, como é que você está vendo isso, enfim? Se é que você Obrigada, quer. Marcelo. Marcelo, acabou? Acabei. Então, eu vou agregar, se vocês permitem, uma pergunta para o Felipe, uma pergunta para o Molon, porque aí, quando eles forem responder, eles já respondem a você e aos participantes aqui, tá? Aliás, é interessante, porque eu me lembrei agora desses atos reflexos, né, de 1848, livro escrito 18 Brumário e Recordações 1848, um que trata da estrutura do movimento lento, denso das estruturas, que foi o Felipe, né, e que, no caso, Marx também mencionou, e a ideia dos atores, né, dos atores políticos, que eu acho que o Tocqueville sublinhou muito bem e que o Molon trouxe. Essa é um debate interessante, porque são dois ângulos do mesmo problema, né? Dois ângulos de um momento de crise. Mas, enfim, isso foi uma consideração que me ocorreu. A pergunta que fazem, primeiro para o Molon, é do Alexandre Miller. Ele queria perguntar a você, Molon, com a perspectiva de se ter no Brasil partidos verdadeiramente fortes que norteiem os eleitores, evitando estelionato eleitoral e partidos de aluguel. Tendo em vista esses quase 6 bilhões de verba para a campanha que você mencionou, como é que você vê essa questão da estrutura partidária, né? E para o Felipe, está uma pergunta aqui do professor Gabriel Banágio, que é o nosso colega aqui no departamento. Ele diz assim: Felipe, você nos indicou a identificação de determinados líderes políticos contemporâneos com a figura do povo em si. No caso do Brasil, qual o papel do nacionalismo nesse processo e de que formas o campo progressista pode lidar construtivamente com esse nacionalismo? Você mencionou exemplos de populismo, né?
em distintas orientações do espectro político. Além das aproximações apresentadas, você diria que também seria relevante distinguir os modos de atuação desses diferentes populismos? Na verdade, o Banadia faz duas perguntas para você. Quer que eu repita, Felipe? Tá bom? Então é isso. Essas são as perguntas que, por enquanto, por hora, estão aqui. Nós vamos seguir a ordem? Vamos começar por você também? Felipe, pode ser? E depois Molon? Ou invertemos agora? Como preferir. Fica à vontade. Então vamos lá, Felipe, respondendo as provocações. E que provocações, né? Caramba! Não, olha, é muito legal. De fato, eu acho que a sua caracterização, né, Maria Alice, de que são dois registros, né, diferentes, mas eles se comunicam, né? Uhum. Eu acho que isso é que é legal. E eu pensei nisso. Eu imaginei que o Molon ia nos trazer as questões da conjuntura que ele domina tão bem, né? Enfim, falei, então eu vou me reservar o direito de fazer um movimento mais da longa duração, mais abstrato, que talvez isso ajude de algum modo a gente a pensar como é que esses tempos se colocam, né? Porque o problema da temporalidade é um problema decisivo na crise, em toda a ideia de crise. Não é isso? Não, o Molon dizia ali, né, uma das definições de crise é que tem uma decisão que precisa ser tomada e ainda não foi. Né? Claro que isso é fundamental na ideia de crise. Né? E como é que você consegue, como é que o ator consegue, né, outro tema fundamental do Werneck, né, como é que o ator consegue dominar o tempo? O que consegue vai ter sucesso, não é isso? É dificílimo. Né? E, ao mesmo tempo, é preciso que os atores políticos, né, do nosso campo, né, consigam se situar e intervir, né, pensando nessa lógica de temporalidades distintas, né, não ser governado só pelo imediato, mas também, né, saber se colocar aí, né? E nós como cidadãos também, né, também dominar um pouco essa lógica. Então foi um pouco esse assim o movimento. Agora, quando a gente passa para esse tempo longo, o diagnóstico ele perde precisão. A gente tem que trabalhar com aproximações, né? O Werneck traz aqui um elemento que eu tenho que considerar, é uma possibilidade, é uma hipótese distinta, né? que não sabemos bem. Né? É claro, o tema das desigualdades é fundamental. O populismo interpreta o tema das desigualdades a partir da lógica dos 99% contra o 1%, o povo contra uma elite, né? Numa retórica que torce esse negócio para criar uma lógica de equivalência e criar o líder populista como o campeão dos 99%, né? Uma operação muito própria do discurso político, né? Para lidar com isso. Né? Agora, quais as respostas efetivas que o populismo constrói para as desigualdades? São terríveis. Agora, eu também já ando muito desconfiado de efeito demonstração na política. Não é isso? A capacidade do mundo simbólico de jogar com essas oposições, ela tem se revelado mais persistente do que um pensamento muito realista, né, podia imaginar. Né? Então, eu acho que, enfim, são aproximações que a gente precisa entender melhor. Né? O Marcelo coloca o tema do neoliberalismo, e sim, talvez eu não tenha me expressado bem, mas o que eu tentei dizer é que eu acho que o neoliberalismo é um fator causal, talvez seja o principal, né, para a gente entender o caminho, né, que o processo tomou. Agora, o neoliberalismo é um bicho difícil de definir. Né? É algo que aponta para muitos estratos, digamos assim, né,
dos processos sociais. Era um pouco isso que eu estava tentando dizer, né? É possível o neoliberalismo e o populismo colarem? Claro que é. No mundo da política, né, aquele negócio de botar o peixe no galho e o macaco na água, né? Então, é claro que é, né? E no Brasil, a gente vai vendo uma combinação que é especialmente recessiva dessas duas coisas, porque o tipo de programa desconstrutor que o Bolsonaro assumiu, ele cola com interesses neoliberais, né? Muito forte. Então, tem uma afinidade eletiva aí, né? Que é perturbadora, que é algo muito diferente do neoliberalismo tecnocrático de grandes atores e corporações internacionais que estão operando num plano diferente, né? Desse, né? É diferente, né? Então, por isso, né, neoliberalismos, talvez, no plural, e a gente pudesse tentar, né, entender melhor as possibilidades de combinação. E essas perguntas aqui que o professor Gabriel me coloca, que são dificílimas, né? Eu vou te dar, assim, poucas palavras, né? Olha, eu acho o seguinte, o problema do nacionalismo. Existe sentimento de nacionalismo no Brasil, tudo bem, isso não é reacionário nem progressista em si mesmo, né? Eu acho que a minha atitude, digamos assim, a minha atitude é cosmopolita, certo? O tipo de problema com o qual nós estamos lidando, o meu pensamento social e político é cosmopolita, né? Esse tipo de problema não tem solução no plano da nação, né? O que não significa que os estados nacionais deixem de jogar papel, né? Mas eles não são o recurso fundamental de integração social, né? De solução de problemas políticos, a não ser que eles se compreendam como parte de um processo global. Aí a coisa fica mais interessante, né? Então, talvez precisássemos inventar, né, um nacionalismo cosmopolita para abrir essa caixa, né, do nacionalismo mais tradicional e pensar num plano que seja um plano efetivamente mais global, né? E aí você diz aqui, né? Ou seja, o populismo, se haveria modos de atuação diferentes, há programas políticos diferentes, né? Mas um pouco a minha provocação é também a gente pensar se a ideia do fogo contra fogo, né, populismo contra populismo, ela não serve, né? E a minha indicação é de que não. Não, ou seja, a gente tem bons elementos para fazer uma crítica democrática a essa estratégia, né, de mobilização das paixões tristes, como diria o velho Spinoza, né, dos ódios, dos ressentimentos, né, essa ideia de uma democracia imediata, né, de vamos resolver, né? Então, essa compreensão apocalíptica, digamos assim, da crise política, né? E a gente perceber que a natureza dos problemas que nós estamos lidando exigem uma compreensão mais deliberativa e que isso é mais democrático, né? Então, eu acho que aí também tem um processo de autocompreensão, né, para usar a expressão gramsciana, das forças antagonistas. Elas precisam entender o seu tempo e entender o seu programa, o seu lugar nele, né? O fogo contra fogo, né, pode ser tenebroso, não é isso? Pode nos conduzir a um caminho ruim, né? Eu diria que a ideia da frente ampla ela vai nos ajudar a desatar o nó do populismo, porque a frente ampla precisa de concertação, precisa de mecanismos efetivos de inclusão política. Não é isso, Molon? Eu acho que, pelo que já te ouvi, acho que a gente vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Já te passo a bola.
Muito obrigado, Felipe. Eu vou, então, já seguir daqui, tá, Maria Alice? Por favor, Molon, por favor. Duas perguntas. Primeiro, eu vou responder ao Alexandre e, em seguida, ao Marcelo, né, ao Burgos. Primeiro, sobre a pergunta do Alexandre. Né? Em que medida a gente pode ter partidos mais fortes? Em que medida esses recursos para a campanha se relacionam com isso? Né? Pelo que eu entendi das preocupações aí do Alexandre. Bom, primeiro, eu acho que a gente corre um sério risco de ter um grave retrocesso em termos de sistema eleitoral brevemente. Né? O que aconteceu? A primeira eleição sem coligação nas eleições proporcionais foi a última eleição municipal. Eu lembro a vocês que em 2018 ainda havia coligações nas eleições proporcionais e, portanto, o atual Congresso ele foi constituído a partir dessas coligações. Né? Mas havia também, houve pela primeira vez, a cláusula de desempenho dos partidos, alguns não atingiram, então a cláusula de desempenho começava a fazer efeito dentro do Congresso. Com a experiência das eleições municipais e com a necessidade dos partidos atingirem cláusulas de desempenho cada vez maiores, o que ocorreu nas eleições de 2020? Houve uma inflação do número de candidaturas para vereador e para prefeito das capitais. Né? Então, isso produziu resultados eleitorais bastante diferentes da experiência que o mundo político tinha até então. Né? Com o aumento do número de candidaturas, houve uma redução do número de votos dos vereadores. Assim, a média, isso não falo a partir de um cálculo, eu falo a partir da experiência que eu tive aqui, não é nenhum estudo, mas o que a gente percebeu? Né? Todo mundo lançou candidato, todo mundo tentou lançar a chapa cheia de candidatos para tentar fazer vereador, a votação de todos os candidatos caiu e os resultados foram os mais diversos. Né? Então, isso produziu no mundo político dos deputados e deputadas uma espécie de pavor. Né? Estão todos preocupados em como se reeleger em 2022. Então, isso alimentou um movimento para uma mudança do sistema eleitoral, que é o distritão. O distritão, não sei se todos sabem o que é uma espécie de voto majoritário para deputado. Então, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente elege 46 deputados federais, em vez de se somar os votos dos candidatos por partidos, para depois ver qual é a proporção de cadeiras, a quantidade proporcional de cadeiras que cada partido conquistou, é assim que é o sistema proporcional, né? Se mudaria a forma de distribuição de cadeiras e seriam considerados eleitos os 46 candidatos a deputado federal mais votados. Ora, se isso acontecer, isso é o fim, ou pelo menos é um golpe muito forte num dos pilares dos partidos, que é a ideia de que aquela ideologia, aquela visão de mundo, ela concorre por cadeiras, apresentando uma série de candidatos cujos votos se somam para garantir alguma representação para aquela visão de mundo. Né? E isso é o sistema proporcional. Né? A gente deixaria de ter isso, teria simplesmente um voto ainda mais pessoal nos deputados, né? E eu entendo que a gente teria um enfraquecimento dos partidos. Né? Seria como que uma espécie de o parlamentar é dono do seu passe, tanto faz onde ele esteja, ele que tem o voto. Chegar ao ponto de propor que os deputados que forem eleitos nesse sistema e não usarem o fundo partidário, o fundo eleitoral, eles não devem fidelidade ao partido, ou seja, eles não precisam nem ficar no partido, não precisam esperar a janela, eles podem trocar de partido a hora que quiserem. Então, eu acredito assim, que o principal risco para o fortalecimento dos partidos, que acho que é uma coisa desejável, embora eu vá abrir até um parênteses aqui sobre uma coisa muito interessante que eu vi numa pesquisa qualitativa uma vez, um comentário, que me chamou muito a atenção. Né? A pesquisadora perguntou assim, a moderadora do grupo, que por acaso é uma pesquisadora também, ela perguntou assim, vocês votam em partidos ou em pessoas nos candidatos? Aí o grupo quase que unanimemente falou, em pessoas, claro. Ela disse assim, por quê? Aí uma das pessoas respondeu assim,
Ué, porque a gente tem que ser fiel a uma ideologia. Aí a mediadora falou, ué, mas será que justamente por ser fiel a uma ideologia não se deveria votar em partidos e não em pessoas? E essa senhora deu uma resposta que eu considerei genial. Ela disse assim, não, os partidos mudam muito. É mais fácil seguir uma pessoa. Eu fiquei muito impressionado com essa resposta, porque ela é o contrário do que qualquer um de nós aqui responderia, né? Então, eu acho assim que o Distritão é um grande risco, Alexandre, para isso. Né? Há esse aumento escancarado do fundo eleitoral, nessa multiplicação por 3 do fundo eleitoral, ela é uma consequência também, bom, de várias razões, mas uma delas é da multiplicação de candidaturas na eleição de 2020, que foi alimentada pelo fim das coligações. Então, como a multiplicação dos candidatos levou a uma dificuldade dos partidos de fazerem frente aos gastos eleitorais com os recursos que tinham, o parlamento optou pela saída mais fácil e, a meu ver, errada, sobretudo nesse momento, esse aumento tão... Desculpem, entrou uma ligação aqui, eu rejeitei, mas atrapalhou um pouco a minha internet. Eu dizia, então, diante disso, a solução que os partidos encontraram, a maioria deles, foi esse aumento exagerado do fundo que cai tão mal, especialmente num momento como esse que o país está passando. Né? Haveria outras saídas. Né? Uma delas é você limitar o número de candidaturas por partido, reduzindo bastante o número de candidatos. Então, por exemplo, em vez de você permitir que o partido apresente até 150% das vagas, é dizer que ele só pode apresentar até 50% das vagas. Né? Então, por exemplo, meu partido, em vez de poder apresentar 69 candidatos a deputado federal na próxima eleição, aqui no Rio, né, 40, no máximo 23 candidatos a deputado federal. Né? Essa é uma outra maneira de fazer o dinheiro dar. Né? Em vez de você aumentar o dinheiro, é você reduzir o número de candidatos, o que me parece que faria muito mais sentido para as pessoas voltarem a brigar para ser candidato. Né? Ser candidato deveria ser uma coisa que a pessoa deveria se esforçar para conseguir ser. E não o que ocorre hoje, que são os partidos pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas serem candidatas para somar voto e tentar fazer o quociente. Né? Então, quando você tem 70 vagas, não é simples arrumar 70 candidatos a deputado federal vezes 30 partidos num estado como o Rio de Janeiro. Aí os presidentes de partido começam a dizer assim, não, eu queria que você fosse candidato aqui pelo meu partido. Ah, mas quanto você me oferece para eu ser candidato aí? Quanto dinheiro eu vou ter para fazer a campanha? Aí vira um leilão. Né? Então, na minha opinião, está tudo errado. Né? Quer dizer, era para dar um passo atrás, reduzir o número de candidaturas por partido e não fazer isso que se fez. Então, e muito menos mudar a forma de cálculo e muito menos mudar o sistema eleitoral, que é passar para o distritão. Né? Eu pergunto, Maria Alice, se eu posso responder o Burgos no próximo bloco, porque estão me ligando aqui insistentemente, eu vou precisar atender e eu guardo a pergunta do Burgos para responder junto com as próximas. Pode ser? Pode ser, pode ser. Muito obrigado, desculpem, viu? Olha aqui, mais alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Estou vendo Celina, Miguel. Eu tinha me inscrito, mas eu estava querendo ver se alguém... Não, você queria ver se alguém vinha antes. A não ser, mas eu sei que se a Maria Alice pegar, ela geralmente encerra com chave de ouro. Então, alguém antes de você. Não, eu quero que você fale. Está aqui. Vamos lá. Fazer a sua pergunta. Enfim, gente, eu comi essa mosca, eu não vi você se inscrevendo. Depois de grandes perguntas, fica ali me inscrevo também, né? Fica uma coisa... Enfim, mas... Vamos lá, Miguel. Não, felicitar, enfim, Felipe Maia arrasou, enfim, não conhecia, enfim, achei muito interessante sua análise.
enfim, me provocou profundamente, com questionamentos, com pontos que eu achei interessantes, pontos que a gente fica com aquele ranço, fica com... Não gostei do que ele falou, quero estudar mais para ver se, enfim, né, enfim, fez provocações, né, enfim, levar o caso do Peru é um caso muito, enfim, que eu acho muito interessante, né, que é uma figura, o Castilho, que eu não chamaria de populista, mas é uma figura realmente de uma esquerda antiga, né, e da Fujimori, que é, enfim, né, quem me perguntava Fujimori, eu traduziria a Fujimori como o lindo filho de Paulo Maluf e Bolsonaro, né, eis uma Fujimori. Né? Mas, de todo modo, eu acho que a grande pergunta que fica a partir dessa análise é como derrotar esse bolsonarismo. Né? A grande pergunta que se soma, né? O Molon ele dá algumas dicas, né? A grande pergunta que fica, enfim, espero que de todos aqui presentes, é como derrotar esse monstro, né? Misto de populismo, misto de neoliberalismo, misto de... Enfim, posso até citar o professor Werneck, né? O pior das nossas tradições e coisas alheias a elas também, né? Poderia também ser, né? Eu acho que esse fica o grande desejo, né? De tudo, enfim, que sai dessa análise. Eu acho que uma das pistas é também continuarmos fazendo esses debates e, enfim, a democratização, enfim, cada vez mais esses debates e, né? Não tem propriamente uma pergunta, né? É só esse desejo, é só, enfim, né? Faço minha a sua pergunta, Miguel, como diz a Camila. É meio como derrotar, né? Como derrotar o bolsonarismo. Acho que é expandirmos esse debate, né? A frente ampla é uma resposta, mas tem que ter projeto político, né? Uma frente ampla requer projeto político. Em um país que tem alguns projetos políticos, e é bom que tenha esses projetos políticos, né? Enfim, que vigoram, né? Você tem projetos políticos importantes, né? E como o Molon, uma das grandes lideranças aqui do Rio de Janeiro, né, e da esquerda e da centro-esquerda do Rio de Janeiro, né, que o Molon é uma figura da esquerda, mas o alcance dele vai além da esquerda. Então eu ponho ele a liderança da esquerda e da centro-esquerda porque ele vai além da esquerda, que eu acho ótimo. Então o Molon, para mim, é uma figura que tem muito como liderança até para 2022. Se ele vier para o Senado, terá nosso voto, nossa campanha. Então, e para 2024 também, se a gente fizer uma combinada direitinho. Então vamos, né, com calma. Então, acho que é mais ou menos esse é o questionamento, essa é a provocação que eu trago, enfim. E agradecer profundamente aqui a todos e essa pequena fala insignificante minha. Agora eu vou passar aqui para o companheiro Lucas. Arrasou, Miguel. Muito bom. Bom, Lucas. boa tarde. Boa tarde não, perdão, desculpa, estou até perdido. Porque, enfim, estudante de graduação não está acostumado a ter essas palestras grandes assim, quando vê o que está acontecendo, fica até meio incrédulo. Boa noite a todos, boa noite, deputado, boa noite, Felipe, ótimas intervenções. Enfim, me fez pensar muita coisa, né? Mas a minha pergunta, ou a minha provocação, já que o Miguel abordou nesses temas, eu vou um pouco nesse barco. Ela vai um pouco nesse sentido, ela se soma ao que ele falou, né? Porque eu acho que o Bolsonaro, e, enfim, acredito que a gente esteja num quadro em que a gente não precisa medir palavras, né? O Bolsonaro, ele representa muita coisa, o Bolsonaro e a sua base representam muita coisa, né? Carregam muita coisa com eles, fenômenos pertinentes à sua eleição, ao decorrer do seu governo, e, enfim, tem a questão da rachadinha, tem a questão da relação com as milícias, tem a questão da prevaricação, da propina nas vacinas, etc, etc. E eu queria trabalhar um pouco dessa distinção entre qual é o combate que se pode fazer à figura, à entidade Bolsonaro e o que ele representa, e, enfim, a estrutura geral da qual ele pode ser consequência. Qual é o questionamento que a gente pode fazer ao neoliberalismo, qual é o questionamento que a gente pode fazer sobre essas medidas políticas adotadas, qual é o questionamento, enfim, e também qual é a importância da gente fazer essa distinção, porque eu acho que isso implica também na questão da frente ampla, né? Com quem se ligar, com quem fazer coligações, com quem fazer alianças, qual projeto que a gente precisa formular para caminhar para um outro polo
né, para um polo mais humano, mais civilizado, que, enfim, diga respeito à felicidade das pessoas, que diga respeito ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento de políticas públicas, que diga respeito ao acesso à água, à saúde, né? As pessoas falam nem de bala, nem de fome, nem de Covid, né? As pessoas querem viver. Então, assim, como a gente pode se aliar e questionar na integridade o que está acontecendo para sair desse interregno, né, que já, enfim, vitimou aí mais de 500 mil vidas. Obrigado. Muito bem, Lucas. Olha, eu vou fazer uma sugestão, que é o seguinte: eu estou um pouco preocupada com o deputado Molon. Ele já está, digamos assim, sendo muito afligido pelos seus companheiros, que eu imagino que estejam solicitando a participação dele em um outro fórum, né? Então, eu vou pedir que Felipe primeiro e Molon depois façam alguma consideração final, levando em consideração as palavras do Miguel e do Lucas, né? O Molon, se quiser, ainda tem a pergunta do Marcelo, e que nessa consideração final vocês se despeçam, porque nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mas eu sinto que esse é um tempo em que a gente não pode abusar da disponibilidade de um parlamentar tão importante quanto o Molon. E, enfim, hoje o Felipe também está cansado, porque ele já participou de um outro debate da Sociedade Brasileira de Sociologia. Então, vamos começando a finalizar, né? Elise, Felipe, posso te pedir? pode. Eu acho que a Camila tinha levantado a mão, não sei se ela queria fazer uma pergunta também. Cadê a Camila? A última Oi, pessoa que Camila. tinha... E depois disso eu queria te pedir, se você puder fazer a gentileza, Maria Alice, como eu tive que me distrair um pouquinho com a ligação, mas consegui administrar, está resolvido, se você puder sintetizar um pouco a fala do Miguel, que eu peguei só o finalzinho, então tenho medo de não tocar. Desculpe, Miguel, foi justo na hora que me ligaram. Não, tudo bem, imagino. Esse ano, coitado, você faz 24 horas durar em 30, então... Mas se a Maria Alice puder depois me dar uma resolvida, para eu não deixá-lo sem um comentário também. Tá bom. Camila, pode falar, querida. Professora, eu vou ser breve. Primeiramente, agradecer as exposições do professor Felipe Maia, do deputado Alessandro Molon. É um prazer participar de um debate como esse. E pegando um pouco carona no que o Miguel falou, também no que o Lucas falou, eu acho que uma preocupação de todos nós também é saber como que a gente caminhou para chegar nesse cenário que a gente chegou hoje, né? Em ter essa entidade, parafraseando o Lucas, Bolsonaro no poder, e o que a gente deve pensar a partir disso para que a gente não, né, enquanto nação, enquanto Brasil, não recorra nesse erro gravíssimo, né, para a nossa democracia. Seria mais ou menos isso, entender quais foram os nossos erros para que a gente chegasse até aqui e o que a gente pode pensar como saída e como também aprendizado daqui para frente, para que a gente não recorra novamente nesse erro, que eu acho que talvez seja o maior erro que a gente já teve enquanto nação. É isso. Muito obrigada pela palavra. Obrigada, Camila. Molon, ela acabou resumindo melhor do que eu poderia fazer as falas do Miguel e do Lucas, né? Como nós chegamos até aqui, né? Onde foi que nós erramos e como é que a gente sai daqui, que eu acho que essa era a ênfase do Miguel, né? O Lucas falou, gente, onde é que a gente errou? Camila também, né? Viemos parar aqui, mas agora como saímos, né? Então, essa é a discussão final. Obrigada, Camila. Você sintetizou aqui as vozes da bancada mais jovem. Vamos lá. Felipe, para as suas despedidas e respostas. Como é que a gente chegou aqui, Felipe? A gente chegou aqui e vai sair como? Chegou aqui, leiam as colunas de Luiz Werneck Viana, publicadas ao longo desses anos todos. Vocês vão vai dar para entender um bocado, certo? Não, isso daí era, se a gente fosse esmiuçar, era outra histórias, né? Era outro debate, mas eu mantenho a minha indicação, leiam
as colunas, né, que já vai ter muito material aí para pensar e para entender, né, os problemas do mundo e os nossos, né, porque eles não são exatamente os mesmos, né? Então, a gente tem que entender os dois movimentos, né? E eu gostei muito de ouvir o Miguel, o Lucas, a Camila. A gente tem que pensar mesmo. Eu não quis apresentar nada aqui com uma resposta pronta e acabada. Foi, como eu anunciei, não foi uma instalação, mas foi um exercício, né, de pensamento, para a gente ir acumulando argumentos aí para interpretar. E acho que a saída é uma luta pela democracia forte, né, em que a gente seja capaz de reinterpretar a nossa história, não é isso? E dar um sentido a ela democratizante, né? É claro que é preciso uma política de frente ampla, não é isso? E a frente vai ser tão ampla, eu imagino, quanto for possível politicamente. Agora, constituir uma frente ampla não significa que movimentos sociais, que outros atores políticos não constituam também os seus programas, as suas demandas, não é isso? Agora, como é que vamos estabelecer os pontos em comum para que se possa pensar democraticamente um processo, não é isso, de produção de soluções? Eu acho que o caminho ele é menos tentar substantivar exatamente o que é o programa, porque isso não vai dar certo, não é? Mas pensar um processo para enfrentar algumas questões. Há questões que são questões comuns. O problema da desigualdade não é um problema só da esquerda, não é? O problema ambiental não é um problema só da esquerda, não é isso? Como o problema da democracia não é só da esquerda, né? Então, pronto, vamos nesses três. Olha, já é um bocado, né? E não vamos resolver tudo de uma vez, e não vamos resolver tudo com a eleição presidencial de 22, certo? Então, eu acho que por aí a gente vai achando um caminho, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer. Muitíssimo obrigado. Espero voltar nos próximos na bancada, porque eu gostei bastante, tá bom? Legal, Felipe, muito obrigada pela participação e pela sua intervenção final. Deputado Molon, é sua palavra. Obrigado, professora. Eu vou começar pela resposta ao Burgos, né, que eu não consegui fazer no outro bloco, Burgos, desculpe. Mas, primeiro, assim, esse montante de recursos que está alimentando essa base, ele é mais do que a metade do total de investimento anual do país. São 52% do orçamento de investimento do país. Está sendo distribuído dessa forma, né? Investimento que é para compra de maquinário, que é para imobilização, e assim por diante. Então, é muito dinheiro, né? Esse foi um aspecto que eu esqueci de dar, né? Que você sublinhou que é muito dinheiro, e eu uso isso para reforçar esse ponto, né? Agora, essa blindagem, até onde ela vai, né? Ela pode rachar antes das eleições de 22? Pode, né? Eu acho que é um certo temor da parte do Centrão, especialmente do presidente da Câmara, que ele vire o alvo das manifestações, né? Porque até agora as manifestações são contra Bolsonaro, né? Mas pode ser que em algum momento elas se tornem manifestações voltadas para ele, focadas nele, para que ele aceite o pedido de impeachment, por exemplo. Isso é algo que pode acelerar esse processo, né? E eles irão com Bolsonaro até onde for possível, ao máximo possível, ao último segundo possível, né? Caminharão com Bolsonaro até a beira da cova, mas, evidentemente, como já sabe, não descem junto com o caixão, né? Não se enterram junto. Então, claro que se essa cova for antecipada, eles largam antes, né? Eu acho que tem um outro elemento que pode fazer o impeachment andar, e aí já não diz respeito às forças mais progressistas,
diz respeito até às forças conservadoras, mas com compromisso democrático, que é a ideia de mexer no tabuleiro eleitoral de 2022. Né? Acho que tem uma parte da direita que não quer chegar nas eleições do jeito que se está hoje, né? Com o segundo turno praticamente definido. Então, passa a interessar muito a uma parte da direita afastar Bolsonaro para abrir uma vaga no segundo turno. Então, isso não deve ser subestimado, porque essa leitura já foi feita pelo capital. Né? Então, as peças vão se mover no outro lado do tabuleiro. Né? Então, acho que tem muita coisa pela frente. Um ano antes das eleições é tempo demais, é uma eternidade. O Felipe tinha dito que tinha trabalhado mais com longo prazo e foi brilhante a apresentação dele, mas o que mudou no Brasil nos últimos tempos foi o conceito de longo prazo. Hoje em dia é mais ou menos um mês. Né, Felipe? O curto prazo virou algumas horas, o médio prazo, poucos dias, o mês é longo prazo. Né? No longo prazo, a gente está falando do mês que vem. Né? Mas, fora essa brincadeira, eu acho que está muito distante, tudo pode mudar muito rápido, enfim. Agora, lutar pelo impeachment do Bolsonaro é uma imposição moral, né? Quer dizer, uma obrigação, porque é um governo da morte. Né? Quer dizer, isso não é um exagero, né? Não é uma forma de falar, não é uma imagem, né? É um governo da morte. E aí, com isso, eu passo para o Lucas. Né? Quem que está nessa frente? Como é que a gente junta essas pessoas em torno do quê? Né? E eu acho que o Felipe deu algumas pistas muito importantes, que são a desigualdade, a questão ambiental e a democracia. Né? E eu acrescentaria talvez 2 ou 3 pontos, né? Um assim até mais básico, que é assim a vida, né? Então, as pessoas que se preocupem com a vida, que achem que a vida das pessoas importa. Então, essa política, a necropolítica que tá em vigor, ela precisa ser substituída. Então, tem que juntar quem está junto de uma política da vida, e acho que isso pega conservadores, gente de direita, gente de centro, gente de esquerda, e gente que tenha compromisso com a democracia. Então, a política da vida, a redução da desigualdade, a questão ambiental, a democracia. Eu acrescentaria também quem estiver disposto a reconstruir uma base mínima para os nossos debates, como, por exemplo, a crença nos fatos, né? Na ciência, essas coisas básicas que hoje, esse chão que a gente perdeu. Então, hoje em dia é difícil fazer um debate, porque, né, eu estava numa comissão lá na Câmara um dia, aí era sobre agrotóxico, né? Então, eu era presidente da comissão, convidei uma pesquisadora do INCA e uma da Fiocruz para falarem sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde humana. E aí eu dizia, agrotóxico causa câncer? Aí, sim, as duas responderam sim. Né? Aí um colega se inscreveu e disse, eu queria me inscrever aqui porque eu tenho uma opinião diferente. Eu disse, não, se trata de opinião. Né? Quer dizer, isso não é uma opinião. A gente está dizendo aqui, estamos tratando de ciência, de fatos, né? Do método científico, aquelas coisas que a gente aprende no ensino médio, mas que estão esquecidas. Né? E todo mundo tem direito à sua própria interpretação, à sua própria leitura do mundo, mas nem todo mundo não tem direito aos próprios fatos. Né? Os fatos são os fatos. A gente pode lê-los de forma diferente, mas eles existem, né? Eles são dados, enfim. Mas isso até está em xeque. Então, eu acho que a gente vai precisar reconstruir, e eu acho que por isso, o Felipe até falou na apresentação inicial dele, que talvez a gente esteja numa crise civilizacional. Eu acho que, em parte, estamos mesmo, assim, porque as coisas mais básicas a gente já não tem certeza se tem. Né? Então, acho que é preciso juntar todo mundo para dizer assim, a gente acredita na ciência, a gente acredita nos dados. Bom, a crise da civilização capitalista. Sim, essa perfeito. É a crise que nós estamos dizendo. Perfeito, professor, perfeito. E aí eu queria concordar com o Miguel e com Camila, né, com essa preocupação assim, mas como é que é preciso entender como é que a gente chegou até aqui, né? E eu divido com vocês assim, eu adoraria acreditar que a gente só chegou aqui pelos acertos dos adversários.
mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente nós ajudamos muito, involuntariamente, evidentemente, quer dizer, ninguém imaginava que fosse acontecer isso, mas houve muito erro do lado de cá, né? E acho que é preciso olhar isso com coragem, porque senão a gente está fadado a repetir, né? Infelizmente, a gente, quando entende as coisas que aconteceram, a gente incorre nos mesmos erros. Claro que a história não se repete, mas isso vai gerar situações parecidas, né? Então, a gente precisa ter coragem de olhar para isso. Eu me assustei muito porque uma vez eu estava voltando de São Paulo, tinha ido para um compromisso de trabalho, peguei um voo, isso em 2018, né? E sentei ao lado de um... Na verdade, eu cometi um erro porque eu fui ao banheiro, e aí, quando eu estava voltando, como o meu assento era o da janela, e tinha um assento vago assim numa outra fileira no corredor, eu perguntei para a pessoa que estava na cadeira do meio, um rapaz, eu digo, se incomoda de eu sentar aqui só para posar, para não fazer todo mundo se levantar, eu estou ali na janela e tal. Aí ele já aceitou assim, contrariado que eu sentasse ali, né? Aí eu vi que eu tinha cometido um erro, né? Porque eu falei, puxa, o que eu fui pedir isso, né? Aí ele disse assim, vocês ainda vão acabar com o país. Primeira frase dele para mim. Aí eu falei, vocês quem? Né? Aí ele falou, vocês da esquerda. Essa história aí que o governo está fazendo, eu digo, mas o governo é de esquerda? Era o Temer, o presidente, né? Ele disse, claro que é. Lula, Dilma, Fernando Henrique, Temer, Sarney, essa esquerda. Aí eu falei, bom, o problema aqui é mais complexo, né? Quer dizer, aí comecei a conversar com ele, até disse, só tem uma pessoa que vai dar jeito nisso. Aí ele disse, aí eu falei, eu não acredito que você vai votar nessa pessoa. Você pode votar em qualquer um, mas nesse cara você não vai votar, não é possível, você é uma pessoa inteligente e tal. Aí ele disse, não, eu vou votar nele sim, ele mesmo que eu vou votar. Porque quando eu fui à posse do presidente em 2002, aí eu confesso a você que eu fiquei gelado. Quando eu me dei conta de que esse cara tinha estado lá em 1º de janeiro de 2003, comemorando a primeira posse lá do Lula, né? Então, acho que esse é um dos exemplos, quer dizer assim, tem que entender onde a gente errou, né? Tudo bem que agora talvez seja muito difícil da gente fazer essa avaliação, né? O momento que a gente está tentando sobreviver e derrotar o outro lado, mas olhar para isso não é defender qualquer autoflagelação, né? É a gente entender que é preciso olhar com coragem para a história, né? Tem que olhar com coragem para isso, porque não nos ajuda a não ter essa coragem, né? Ajuda o outro lado, né? A gente precisa entender onde é que a gente errou, e eu acho que tanto as colunas do professor Werneck, quanto debates como esse, outros que a gente vai precisar fazer, precisam ajudar a gente a entender assim. Por exemplo, para dar um dos exemplos, né? Nós não conseguimos, como país, nós não soubemos trabalhar, né? Nós falhamos em não ter tido a coragem de olhar para a ditadura e falar dela do jeito certo e fazer uma justiça de transição, como outros países da América Latina fizeram. Nós não fizemos isso, né? Então, esse é um dos problemas que agora reaparece. Isso reaparece, volta, né? Volta com uma confusão de conceitos, como se, enfim, como se voltar àqueles tempos fosse resolver os problemas do país, né? Então, para citar um dos exemplos, né, que a gente, na mania de acomodar as coisas, né, de achar que evitar os temas difíceis resolve os problemas, nós erramos. Para citar um dos problemas, entre muitos, né? Outro dia eu estava numa plenária, tinha uma liderança política muito importante, e aí na sua fala disse assim, eu não sei onde é que a gente errou para ter chegado até aqui. Aí eu juro, quase pedi a palavra, falei, eu posso começar a listar? Eu achei que eu ia estragar o clima da reunião, porque o clima era de motivação para a gente fazer o enfrentamento, então não dava. Mas teve muito. Assim, acho que a gente vai ter que se debruçar sobre isso, né? E também entender essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade. O professor Werneck falou aí desse novo classismo que está surgindo, que talvez seja difícil de perceber no Brasil, mas que é uma tendência mundial. Entender também os movimentos que estão ocorrendo na sociedade, as mudanças que a economia vem trazendo, os impactos disso, porque também não vai ser uma volta ao passado, né? Vão ser novos desafios, novos problemas. Mas, enfim, a gente está num desses capítulos. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, apesar de todas essas dificuldades, eu tenho muita esperança da gente viver uma nova primavera em breve, né?
A gente está num momento muito trágico do país, muito difícil, né? Mas há luzes no horizonte, né? Eu vejo assim um engajamento da juventude com a política que a gente não via há algum tempo, né? Eu acho que a juventude de hoje ela tem uma outra pegada com a política que enche a gente de esperança. Assim, tem novos talentos surgindo, tem novos movimentos crescendo, tem novas bandeiras ganhando corpo, né? Tem muita gente corajosa, brilhante, generosa, sabe? Então, eu apesar do momento trágico que a gente está vivendo, eu vejo assim alguns raios de luz assim no horizonte, que eu acho que esse céu de nuvens carregadas que a gente enfrenta vai se abrir, né? E esse momento vai passar. A gente, daqui a pouco, vai estar livre disso, se Deus quiser. E aí vai ser importante fazer um pouco essa análise, com um pouco mais de distanciamento, como às vezes a história exige, para entender onde é que a gente errou e o que a gente não pode fazer se o povo brasileiro der alguma outra oportunidade para os progressistas, para a gente fazer diferente, né? E não ver isso. Eu não esperava ter visto isso na minha vida. Tem algumas boas surpresas, eu não esperava ver um Papa tão bacana como o Francisco, a vida me deu esse presente. Por outro lado, eu não esperava ver alguém do tipo do presidente sendo presidente do Brasil, né? A gente podia ganhar ou perder a eleição, mas um retrocesso como esse eu não esperava. Mas novos tempos virão, e a gente vai estar junto neles. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar com vocês. Seguimos em frente aí juntos. Obrigado. Obrigado. Bom, então eu vou terminar com essa frestinha por onde vai passar esse raio de sol, e vai passar mesmo. Eu concordo com o deputado Molon, e vai passar, inclusive, porque nós vamos continuar discutindo, nós vamos ampliar nosso repertório, nós vamos confiar cada vez mais na política, na reflexão, né, para a gente sair desse buraco, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a reflexão política ela tem sido bem, digamos, bem estimulada entre os jovens, né? Ela vem trazendo um conjunto de participações e debates, né? E é nisso que a gente acredita. Enfim, vamos confiar no sol, né? Ele vai aparecer. Foi um grande prazer, eu estou muito grata ao Felipe, muito grata ao Molon, grata a todos que permaneceram aqui até essa hora, são mais de 2 horas de discussão, e eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar, né? Que o papel da ciência, que o papel da universidade talvez seja esse, né? Juntar diferenças, juntar reflexão, possibilidades de ação, e nós estamos juntos. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Valeu, Maria Alice, valeu, Molon, Werneck, todo mundo, obrigado. Obrigado, Maria Alice, também, que conduziu isso brilhantemente, essa tão boa. Boa noite aí, Molon, muito obrigado, Felipe. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado, Burgos. Foi ótimo. Alice, Werneck, E fora Bozo! Fora Bozo! fora Bolsonaro, com Os certeza. garotos hoje entraram bem. Hoje eles falaram muito bem, fora Bolsonaro, é isso mesmo. Tchau, gente. Isso Até a aí, próxima. Tchau, tchau.